gente falou bem no finalzinho do bloco anterior sobre o Lula, né, o ex-presidente Lula, e falando nele, a Folha de São Paulo publicou hoje, em sua seção Tendências e Debate, um artigo do ex-presidente. No texto, Lula diz que tentam impedir que ele se candidate. Escreveu o petista: parece que não bastou me prender, querem me calar. Vera, eu li o artigo, traz exatamente as mesmas coisas, né, que Lula e o PT vem dizendo aí nos últimos meses. Fez, por exemplo, várias críticas, né, à imprensa, repetiu que não há provas contra ele, enfim. O que você achou do artigo do Lula? E acho que a gente podia falar também da Folha, dar espaço também pro Lula numa situação como essa. Acho que são duas coisas que a gente podia tratar. Começo com você, vai lá. Em primeiro lugar, ele começa traçando um quadro tenebroso, né, no Brasil, o que levou um amigo meu a questionar se o país está tão ruim que era melhor ele querer ficar lá dentro, né, já que está essa desgraça que ele fala. Mas faz parte dessa tentativa dele de vitimização e de sebastianização, né, ele quer ser um Dom Sebastião, cuja volta traria a solução para todos os males do país. O grau de empulhação contido nesse artigo do Lula é uma coisa inédita até para os padrões dele e do PT. Porque, enfim, é desonesto intelectualmente, é desonesto do ponto de vista dos dados históricos, traça uma coisa não realista de como o país chegou onde está de fato, que foi muito por obra e graça dele próprio Lula e da Dilma Rousseff, mas faz parte dessa estratégia do Lula, que é uma estratégia que mescla a sua defesa judicial a estratégia de campanha do PT. A estratégia de campanha do PT hoje está toda ela vinculada a alguém que está preso, encarcerado. Eu continuo achando que, passado esse momento de realismo mágico que a gente vive, em que um preso é o líder ainda em algumas campanhas, em pesquisas, e que tem esse condão todo de mover a eleição, isso daria um bom livro de realismo fantástico. Passado esse momento, algo surreal, a gente vai entrar em bases mais racionais na campanha. E nessa hora eu tenho minhas dúvidas ainda sobre se o poder de transferência do Lula é este tamanho que a gente imagina. Eu acho que não. Acho principalmente que vai depender do perfil do ungido, do escolhido. Porque o Fernando Haddad, para se transmutar em Lula, aí a gente precisaria fazer, ouro virar mirra ou vice-versa ali, porque é muito diferente, Sobre a Folha de São Paulo dar espaço para isso, que é algo que eu tenho visto muito questionamento nas redes sociais e pessoas muito próximas também questionaram. Isso é a linha editorial da Folha de São Paulo. Gostemos ou não, concordemos com ela ou não, é coerente com a linha da Folha de São Paulo, que já teve Guilherme Boulos e Kim Kataguiri como colunistas, que faz essa abertura de espaço da página 3 para visões antagônicas. Eu posso concordar ou não, mas é coerente com o projeto editorial da Folha, aquilo que ela tem feito. Eu tenho ressalvas a fazer isso. Eu acho que alguém que está preso não é alguém que pode pontificar por aí sobre questões envolvendo os destinos do país. Isso não na imprensa, e não para esculhambar a própria imprensa nas páginas da imprensa. Eu acho que isso é levar ao paroxismo a ideia de pluralismo editorial. Eu acho que tem limites, e esses limites são os da lei. A pessoa está presa porque foi condenada em 2 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Ela não poderá ser candidata porque existe uma outra lei, que é a lei da ficha limpa, que a impede de ser candidata. E não por aquelas razões que ele enganosamente tenta vender no artigo. Então, se você abre as páginas para um artigo em que a pessoa mente deliberadamente, falseia a realidade, falseia a história, você contribui em uma certa medida para fake news e para desinformação num momento muito crucial do país. E você, Marcelo Madureira, o que você pensa a esse respeito? O que você achou do artigo do ex-presidente Lula na Folha hoje? O que eu posso falar depois dessas palavras da Vera Magalhães? O que eu posso acrescentar ao que a Vera disse? Só tem esse aspecto, né, que ela falou e que eu concordo, é que nós somos absolutamente favoráveis a irrestrita liberdade de imprensa e de informação. Mas acontece que o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva é um apenado, né? Ele é um condenado
está lá pagando lá o seu, a sua pena em 2 instâncias, enfim, tudo conforme as leis brasileiras. Assim como ele não pode ser candidato de acordo com as leis brasileiras. A Vera disse tudo isso. Então, portanto, nesse caso, eu acho que a Folha exacerba um pouco e contribui realmente para a construção, né, de uma narrativa falsa. Né? Você dá esse tipo de espaço para o Lula, para o tipo de discurso que ele faz, ele mente sobre a história recente do Brasil. Eu acho que isso não contribui em nada para o leitor. Né? Não contribui em nada para a informação, não contribui sequer para a democracia. É isso que eu tenho a dizer, eu lamento. Agora é aquela escolha, está lá, impresso, papel aceita tudo. Lê também quem quer. Quem não quer, não lê. Vai lá, Andreasa, o que você pensa a esse respeito? O que você achou também do artigo do ex-presidente na Folha? Enfim, vai lá. Eu tenho pouquíssimo ou quase nada a acrescentar ao que os colegas disseram. Acho que a grande variável aí, a grande distinção é o fato de ser um preso. Do ponto de vista da linha editorial da Folha, isso configura uma exceção. Eu até acho que o Guilherme Boulos poderia ter sido preso por alguma das suas atividades, mas ele não foi. É um sujeito livre. Pode escrever artigo. Escreve artigo, publique-se. O Lula não. O Lula é um cidadão preso. Não importa que seja um ex-presidente. É um presidiário, condenado de acordo com o devido processo legal. No entanto, tem um espaço gigantesco para atacar, inclusive, a imprensa, como disse a Vera. Curiosamente, para fazer uma piada, o melhor argumento para a hashtag Lula livre é a lembrança de que quando ele estava em liberdade não escrevia artigos, para a gente pensar.